E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui em nosso primeiro vídeo da série Profissões em TI, onde o primeiro assunto é administrador de banco de dados. Neste vídeo, estarei mostrando para vocês as funções de um administrador de banco de dados, as suas responsabilidades e as suas características que vamos entender no decorrer deste vídeo, certo? Antes de entendermos o que é um administrador de banco de dados, ou na sua forma inglesa, Database Administrator, nós precisamos entender 3 pontos importantes. O primeiro, uma empresa, não importando se ela é de grande ou médio porte, nesta empresa ela possui informação, ela possui dados, aonde é muito importante essas informações, porque elas valem muito e elas valem dinheiro. Aonde a empresa ela preza pela informação na qual é adquirida a cada dia que se passa. Então, entendendo esses 3 pontos, que uma empresa ela possui informação, possui dados e que esses dados valem dinheiro, é certo que deve existir uma pessoa que venha gerenciar, que venha administrar todos esses dados. E eu creio que você já deve estar entendendo. Esta pessoa é simplesmente o administrador de banco de dados, onde ele está por trás desses 3 pontos, que ele vai ter que estar guardando as informações desta empresa. Então, vamos nessa. O que é um administrador de banco de dados? Profissional da área de TI, lógico, com a funcionalidade de programar sistemas de banco de dados em uma empresa e manter o banco de dados, em condições acessíveis para a instituição, que é a empresa em si. Então, o administrador de banco de dados ele tem uma grande responsabilidade, porque ele deve estar sempre ali monitorando, investigando, vendo como é que está o andamento do processo dos dados da empresa. Existe uma grande responsabilidade sobre ele, porque ele vai ser o cabeça de toda a informação que existe lá dentro da empresa onde ele está trabalhando. Então ele tem que otimizar sistemas de banco de dados, ele tem que fazer a programação como está descrita no texto, essa é uma das suas funcionalidades. Ele tem que entregar relatórios demonstrando como está o andamento dos dados, se os dados estão com o andamento correto, se está tudo direitinho dentro dos servidores, dentro dos data centers. Então ele tem uma grande responsabilidade na empresa. E ele também precisa, como o texto nos afirma, manter esses dados em condições acessíveis. Então não pode haver duplicidade de dados, não pode haver perda de dados. Ele precisa estar sempre monitorando estas informações, porque a perca de dados em uma empresa faz com que ela perca muito dinheiro. E também outra característica muito importante que um administrador de banco de dados ele deve ter, é que ele deve sempre estar transformando o sistema de banco de dados melhorado para que hackers ou crackers não possam entrar nos dados da empresa e assim coletar informação para ele. Então ele deve estar criando uma diretriz de segurança para que invasores não estejam acessando os dados da empresa, certo? Agora vamos para os requisitos de um estudante. Se você que está assistindo este vídeo e você está interessado em se tornar um administrador de banco de dados futuramente, é importante você prestar atenção nesta parte. Por quê? Primeiro, investidor em tempo de estudo. Isto é muito importante também para qualquer profissão. Por quê, Davi? Estudar vai lhe dar conhecimento, vai lhe dar sabedoria, para você saber lidar com as situações que venham aparecer no seu dia a dia, naquela sua profissão que você escolher. Então, na profissão de administrador de banco de dados, se aparecer que você precisa criar um script para que invasores não entrem no servidor X
e esteja com portas fechadas para que não venha haver uma invasão. Se você não sabe muito bem, poxa, eu não sei fazer muito esse script, eu não manjo muito de programação, mas eu vou estudar porque eu tenho meu tempo, um tempo determinado. Então, em você investir em tempo de estudo, isso é muito importante. Você tem que programar horas para que você venha estar estudando. Segundo ponto, saber trabalhar sob pressão. Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Porque se na empresa que você está trabalhando e porventura ocorra uma duplicidade de dados, ou então se dados são perdidos, porque isso pode ocorrer dentro da rede, e o seu chefe, ele vai até você, o seu supervisor, então o seu coordenador, e fala: olha, eu quero dados do dia tal, do mês tal, deste ano. E você vai no computador, procura os dados e quando você chega lá você não encontra os dados. Você chega para o seu coordenador e fala: João, eu não consegui encontrar os dados porque houve uma duplicidade, então esses dados eles estão inacessíveis para eu lhe entregar. A partir desse momento, ele pode agir de uma forma simples, de uma forma mansa, ou então ele pode falar para você: resolva. Resolva porque você está aqui para trabalhar. Então, quando você começar a trabalhar tentando descobrir, tentando solucionar esse problema, ele pode estar lhe supervisionando e vendo se você está fazendo um trabalho correto. Então ele pode estar falando algumas palavras como: já conseguiu? Cadê os meus dados? Bora, estou precisando, é para agora. Bora, vamos. Isso é muito importante. Você tem que se manter na sua e não perder a cabeça e falar algo que não deve, certo? Então você tem que saber trabalhar sob pressão. Terceiro ponto, conhecimentos em linguagens estruturada SQL. Isso é fundamental para que você venha se tornar um administrador de banco de dados. Porque a linguagem SQL é a linguagem trabalhada no desenvolvimento de bancos de dados. É a linguagem própria para esse sistema. Então, se você não tem conhecimento nisso, você não tem como trabalhar nessa área, porque é fundamental você conhecer ela. Você tem que ter em sua mente um grande conhecimento nesta linguagem SQL. Em quarto lugar, é bom que você venha ter formação nos SGBDs. O que é isso, Davi? É Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. Nós temos o MySQL, que é gratuito, nós temos o PostgreSQL, que também é gratuito, e nós temos o famosíssimo Microsoft SQL Server, que é pago. Existem também outros sistemas que, se você for dar uma pesquisada, você vai encontrar. Mas estes sistemas, eles são simples, não são tão difíceis, pois na internet existem vários conteúdos onde você pode aprender de uma forma simples e de uma forma rápida. Pessoal, essas formações nesses sistemas são simplesmente aonde você vai se especializar para conhecer esses sistemas, porque eles são sistemas que vão gerenciar o banco de dados. São sistemas que vão lhe dar auxílio para que os dados venham ser trabalhados de uma maneira simples, de uma maneira rápida. Então, isto é muito importante na formação nos SGBDs. Continuando. Um administrador de banco de dados, nós chegamos numa parte bem interessante. O que ocorre? Nós estamos aqui na parte da faixa salarial. Em média, um administrador de banco de dados ele ganha de 5.930. Uma média menor, 2.572 e uma média maior, 8.435. Davi, como é que eu faço para atingir a média maior? Claro, isso é com formação nos SGBDs, como eu falei para vocês. Isso é com um estudo bem aprimorado. E isso também é com o seu desenvolvimento na empresa. Você tem que se mostrar. Poxa, eu vou mostrar ao meu coordenador, eu vou mostrar ao meu supervisor que eu sou capaz e consigo desenvolver sistemas para a empresa. Acerca das formações, que isso é bem importante porque empresas prezam muito por isso, você pode estar acessando o site certificaçãobd.com.br. Neste site ele
traz muitos detalhes sobre certificações ou então simplesmente formações que você pode estar estudando e até baixando portilhas para que você venha estudar, e ele também lhe explica o que são essas certificações. Ó, por exemplo, aqui na tela apareceu o Guia da Certificação Oracle 12C, que também já tem também sistemas de gerenciamento, MySQL, Postgre, IBM, que já é outro sistema também, que eu não mostrei lá no slide, mas aqui também já traz. Então, este site, ele mostra definições, ele traz matéria, então ele é bem interessante para que você venha entender mais sobre essas certificações. Algo bem rápido, essas certificações é mostrando, confirmando que você sabe manusear aquele sistema do banco de dados, que você tem um conhecimento mais aprimorado sobre esse sistema, sobre este software, sobre esse programa. Certo, pessoal? Então, se vocês estão interessados, eu vou deixar na descrição do vídeo o link deste site. Então, pessoal, agradeço a vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também divulguem nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.